Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, eu e o Saulo, no nosso Agenda Econômica, para discutir aqui no nosso Notas Econômicas as discussões do dia a dia, as discussões mais quentes, os debates econômicos que vêm aparecendo, né, na economia brasileira e na economia mundial, quando for o caso. Né? Nas últimas semanas, quem assistiu já viu que a gente prometeu que essa semana a gente traria o debate sobre preços de combustíveis. Né? Na verdade, os preços de combustíveis que foram impactados aí, né, pela retomada da tributação, né, no setor, e que tem uma discussão que é muito ampla, né, uma discussão que vai de Petrobras, função da Petrobras, impacto sobre a questão fiscal, né, e a ideia aqui é que a gente traga os elementos fundamentais para entender a complexidade desse assunto, né, e para sair desse debate mais vulgar que muitas vezes aparece na imprensa. Né? Então, Saulo, para a gente poder começar aqui, já te passo a palavra, queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que você enxerga aí da questão fiscal, né? Por que que o governo está retomando esses impostos? Eles são importantes ou não? Por que que eles foram tirados? Qual é o contexto fiscal desse tema? Salve, salve, Zeca. Salve a todos e a todas que estão nos assistindo. A desoneração feita pelo governo anterior sobre os combustíveis, ela teve um efeito imediato eleitoreiro que foi muito importante. Né? Os preços dos combustíveis despencaram. Vale lembrar que nos últimos meses, antes dessa desoneração, os preços dos combustíveis dispararam. A inflação estava disparando por conta disso. E a desoneração promoveu, de imediato, um efeito benéfico, perceptível para todos. Mas, ao mesmo tempo, o que significa desoneração para as finanças públicas? Né? A desoneração significa menos recursos para a União, para o governo federal, e menos recursos para os estados e municípios. Né? Só para o nosso público ter uma ideia sobre essa queda de recursos, o ICMS, que é o principal tributo estadual, caiu, a arrecadação de ICMS caiu 7,9% em 2022. Né? Qual que é o impacto disso? O impacto disso é sobre as políticas públicas, sobre as políticas na área educacional, na área de saúde, a infraestrutura urbana, que muitas vezes não são perceptíveis a curto prazo, num primeiro momento, mas vão danificando, né, prejudicando toda a infraestrutura pública, transporte público, asfalto, né, o asfaltamento das ruas, enfim, toda a infraestrutura urbana. E isso, a queda do ICMS vai prejudicando, né, as políticas públicas, e essa percepção vai sendo feita ao longo do tempo. Só que o efeito benéfico é de curtíssimo prazo. É importante a gente mostrar esses efeitos negativos, né, para a gente ter noção que essa desoneração, na verdade, ela tem sim um efeito que atinge negativamente a população, mas um efeito de longo prazo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque no fundo é, tem esse bloco, né, de desoneração que vem no ano passado, né? O tema é bastante abrangente porque ele impacta, como o Saulo mencionou, né, os preços de combustíveis se somam com um efeito menos intenso da guerra no segundo semestre, que os preços de derivados também dão uma caidinha no mercado internacional. Então, o efeito é bastante importante no período eleitoral. Né? Mas o governo fez uma desoneração em quase todas as frentes possíveis, né? Como o Saulo mencionou aqui nos estados e municípios que são impactados pela repartição do ICMS, mas no governo federal, nesses impostos fundamentais, né? Que é o PIS, COFINS, né? Que tem uma arrecadação importante para o governo federal. Né, na CID, né, que é um imposto que já foi colocado, uma contribuição que já foi colocada também com o objetivo de estabilização dos preços, então é normal que ela seja retirada mesmo, né, mas são impostos importantes para a receita do governo, né? Então, um dos temas que eu acho que é importante nessa aula, né? O Haddad assume o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, já com essa preocupação de recuperar as finanças públicas, né? Com a faca no pescoço para recuperar as finanças públicas, né? Essa agenda de retomada dos impostos, ela é importante, né? Nesse cenário, né? Exatamente. O governo Bolsonaro ele deixa várias pautas bombas, como a gente chama. É a questão dos precatórios. O governo tem que pagar essas dívidas precatórios ao longo do tempo. Ele precisa de recursos para isso, precisa de recursos
para elaborar e planejar todas as políticas públicas prometidas ao longo da eleição, aumento do investimento público, investimento em infraestrutura, áreas como assistência social, que foi completamente abandonada pelo governo anterior. Então, para o governo retomar políticas públicas importantes, ele precisa de recursos. Né? E esses recursos, de alguma maneira, foram comprometidos de 2022 para 2023 por conta da queda da inflação. Isso impacta o teto de gastos, né? O governo, o aumento de recursos do teto de gastos varia de acordo com a inflação. Se a inflação diminuiu em 2022, o ritmo de aumento dos recursos também diminuiu. Então, o governo ele precisa reestabelecer ali um certo equilíbrio fiscal ou um certo reajuste fiscal, justamente para executar as políticas públicas que foram planejadas ao longo ou pelo programa de governo do Lula. É, Então, nesse sentido, a reoneração é importante, porque sem a reoneração, é, todos os impactos das políticas públicas ficariam comprometidos. Né? E tem uma coisa importante, né? No final do ano passado, a questão do teto de gastos foi rearranjada, vamos dizer assim, né? Foi autorizado um gasto extraordinário acima do teto, né, para o ano de 2022, né? E, ao mesmo tempo, só que as receitas públicas seriam profundamente impactadas nesse mesmo período. Então, no fundo, você autoriza um gasto maior, se você não recompusesse essas receitas, no fundo, ia aparecer. No final do ano, um resultado de déficit que certamente politicamente apareceria como uma armadilha, né, para a gestão pública, né, para o governo Exatamente. Lula, ele teria que lidar com isso lá na frente. E vale a pena lembrar, o governo Bolsonaro fez uma desoneração pesada, né, na segunda metade do ano, né, na medida que o Lula assume essa desoneração desde o início do ano, o efeito anualizado dessa desoneração é brutal, né? É muito superior àquilo que o Bolsonaro concedeu, não só, como você mencionou, para o governo federal, mas também para os governos municipais e estaduais, especialmente o estadual, aí, impactado pelo ICMS. Né? Mas, enfim. Exatamente isso. É, No primeiro, só para completar, Zeca, no primeiro, exatamente isso que você falou. Essa desoneração vai ser sentida muito mais agora nesse ano. O governo teve que fazer a PEC de transição justamente para colocar no orçamento questões importantíssimas, para a execução de políticas públicas e para a execução do programa de governo. E o governo ele precisa de recursos, justamente para o déficit não aumentar e gerar uma onda ali de impopularidade do governo. E é importante para as contas públicas de maneira geral. sem dúvida. Tem um segundo tema que eu acho que deriva desse, né? No fundo, a questão fiscal e a questão inflacionária sempre estão associadas, pelo menos no grande debate da imprensa, né? Mas, de fato, tem um impacto aí da oneração, né, dos combustíveis, de novo, que é o impacto inflacionário. Né? Eu acho que tem uma questão que é fundamental, né? E aí tem uma confusão, né? Tem uma fake news que aparece em relação a esse assunto, que tem a ver com a ideia de combustíveis reonerados e a ideia de gasolina reonerada. Né? À medida que o governo federal fez nesse momento, foi reonerar especialmente a gasolina. Não reonerou gás de cozinha, não reonerou o diesel. Tá? O etanol tem uma tributação inferior já ao da gasolina, então se restabeleceu, na verdade, a diferença que você tinha de tributação de etanol e de gasolina, onerando mais a gasolina e favorecendo um biocombustível nacional. Né? Óbvio, isso vai gerar um impacto na inflação? Óbvio, os preços vão aumentar. Né? As estimativas que dão conta aí da combinação, né? Porque você mexe tanto com o preço da gasolina, mas a gasolina é 70 e poucos por cento gasolina e, 70, e o resto é etanol. Então, o efeito esperado é de 25 centavos na gasolina. Né? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo. Por que que o efeito inflacionário dessa medida é menor do que se eu remunerasse todos os combustíveis? Ou, melhor dizendo, né, quando o governo, no ano passado, autorizou as elevações de preço de acordo com o preço internacional, a política de paridade de importação, né, por que que aquele impacto inflacionário era maior do que esse que eu estou retomando em cima da gasolina? Justamente porque há um impacto sobre o diesel, né? Houve um impacto, na verdade, naquele momento muito forte sobre o diesel,
E o diesel, por sua vez, vai impactar o custo de transporte. Então, o que a gente observou, né, nos meses passados, na época de escalada inflacionária, era uma inflação de custo, um aumento no custo de produção, que foi repassado para os preços em grande parte dos setores. O que a gente tem hoje é uma reoneração do preço da gasolina sem afetar o preço do diesel. O preço do diesel, inclusive, caiu recentemente, né, Zé? Essa semana Então, caiu. nessa semana. Então, o que acontece? Né? Se o preço do diesel não tem esse impacto positivo por conta da reoneração, a difusão, a disseminação, né, do aumento do preço da gasolina sobre os demais preços é menor, certo? Exatamente. Então, o impacto sobre os fretes e, portanto, o impacto sobre os custos de produção é menor. Teremos o impacto sobre a inflação, já que o preço dos combustíveis da gasolina, mesmo o preço da gasolina é um preço chave, porém a disseminação vai ser menor, o impacto inflacionário vai ser menor. Exatamente. E, de fato, obviamente, isso incide sobre uma camada da população, né, que é a camada que usa carro. Óbvio, vai mexer especialmente com o pessoal, os entregadores que usam gasolina em moto ou no Uber, né, enfim, nos seus aplicativos de forma geral, né, são impactados, mas ela tem uma disseminação menor por afetar menos o sistema de transporte rodoviário, afetar menos o sistema de transporte urbano, coletivo, né, e outros mecanismos que, em geral, disseminam esses preços por todos os outros setores da economia, né, Sal? Exatamente. Vale lembrar que a camada mais pobre da população, boa parte da população brasileira, é muito mais prejudicada por falta de recursos para políticas públicas voltadas à infraestrutura urbana do que por reoneração do preço da gasolina, que vai afetar, como você falou, muito mais a classe média, né? Então, É, a população mais pobre que consome, que usa mais transporte público, é muito mais afetada se as políticas públicas voltadas para esse setor são prejudicadas pela falta de recursos. O que de fato acho que, que acho que é o terceiro ponto importante aqui, né? Que é para a gente entrar nesse terceiro ponto do debate, é que, de fato, essa medida ela não pode vir desacompanhada de uma reorganização de toda a percepção de política de preços de combustíveis no país, né? No fundo, eu acho que esse é um ponto fundamental. Desde 2016, né, no governo Temer, a Petrobras veio adotando uma política de paridade de preços, né, de preços de importação, ou seja, a ideia era acompanhar os preços da Petrobras, os preços dos produtos importados, né? Quem que ganha com isso? Né? Bom, óbvio, os acionistas da Petrobras ficam com os seus preços majorados toda vez que esse preço internacional aumenta, mas fundamentalmente é uma forma de você viabilizar os ganhos de outros operadores privados que estão no setor também. Então, era uma forma de conciliar, eu falei isso em outros vídeos aqui no Notas Econômicas, de conciliar os interesses das privatizações de refinarias que a Petrobras vinha fazendo ao longo dos últimos anos. Então, era uma forma de dizer o seguinte: olha, eu vou vender algumas refinarias e com elas eu vou viabilizar e vou montar uma política de preço que viabiliza que os outros negócios ganhem. Ou seja, a Petrobras adotou uma estratégia que favoreceu a concorrência de outras empresas contra ela mesma no mercado nacional e, ao mesmo tempo, gerou recursos extraordinários, né, que produziram lucro e produziram distribuição de dividendos. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita nesse momento também. Então, ao mesmo tempo que a gente está reonerando esses derivados, né, a gente vai ter que pensar no reequilíbrio, né, dessa estrutura de preços e certamente a Petrobras vai ter que, de alguma maneira ou de outra, gerir de forma diferente esses preços. Não está claro ainda como vai ser feito isso, tá? O que já ficou evidente nas manifestações do novo presidente da Petrobras é de que a Petrobras deve, de alguma maneira, acompanhar os preços internacionais, mas não uma paridade de preços de importação, né? Então, ele garante para os seus acionistas: olha, nós não vamos mexer de maneira radical, né? Mas não dá para manter essa política que basicamente estimule
o meu concorrente, vamos dizer, que beneficie mais o meu concorrente, né, do que a minha estratégia, no fim das contas, né? E isso é importante nessa aula. Eu acho que uma das coisas que eu costumo dizer, queria que você comentasse um pouco disso, né? é, a Petrobras ela é muito importante no investimento também, né? E a política que a Petrobras adotou nos últimos anos de distribuição de dividendos em larga escala e de retirada, né, tira um papel que é importante, né, que é de dinamizar a própria economia também, né? Exatamente. A Petrobras teve um papel fundamental no investimento público, na taxa de investimento brasileira, principalmente ali na primeira metade, por exemplo, né? Teve outros períodos, obviamente, mas na primeira metade da década de 2010, por exemplo, a Petrobras teve um impacto fundamental ali no investimento público e na segunda metade, né, isso começou a se deteriorar numa velocidade, né, e a empresa começou a atender uma lógica muito mais curto-prazista, né, de valorização rápida das suas ações e distribuição de dividendos. E vale observar um ponto aqui, Zeca, muito importante, que é o seguinte: o governo ele buscou combater a inflação, o aumento muito rápido dos preços dos combustíveis, outros preços, de uma maneira errada, né? De uma maneira que é muito custosa para a população, ainda que boa parte da população não tenha visto esse custo, a fatura ia chegar. Acho que esse ponto é muito importante, né? A fatura iria chegar. O que o governo está tentando fazer agora é diminuir essa fatura. Porque que fatura é essa? O governo desonerou, como a gente falou no começo da nossa conversa, e essa desoneração, como eu comentei, iria impactar negativamente as políticas públicas, principalmente na área de saúde e educação, né? O Banco Central também estava aumentou a taxa de juros, afetando principalmente os mais pobres, beneficiando principalmente os mais ricos, né? Então, essa tentativa de combate à inflação acabou gerando impactos, né, para a economia brasileira, que são muito danosos. O que o governo está tentando fazer é tentar combater a inflação de uma maneira correta, né? Melhorando o horizonte temporal da Petrobras, revisando, como o governo promete, a política de preço da Petrobras. Essa é a melhor forma, sem gerar impactos, sobre as finanças públicas, tanto do governo federal, quanto dos estados, quanto dos municípios. Eu acho que a gente pode voltar depois em outro vídeo, em outra conversa, a discutir os rumos da Petrobras. Tem um monte de coisa interessante, esse tema que eu trouxe de investimentos, a questão do meio ambiente, certamente é uma questão que a gente pode voltar aqui, que é um dos horizontes, certamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas tem um ponto que eu acho que é fundamental aqui, que também fique claro para quem nos assiste, né? A ideia de retomar a tributação ou de tributar o setor petrolífero não é uma ideia unicamente nossa, né? Se a gente observar o que vem acontecendo ao longo dos últimos meses na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, que vem trazendo o tema, tá? Tem uma coisa que fica evidente quando você olha de cima, né? As empresas petrolíferas fizeram lucros extraordinários, bateram recordes de lucratividade no ano de 2022, como há muito tempo não faziam. E por que isso aconteceu? Porque a guerra trouxe para elas, né, uma lucratividade que não estava no horizonte, ou seja, é uma lucratividade artificial, né? Ela é trazida pela guerra, não pela produtividade, não por outras questões inerentes ao setor. Então, o que os países europeus têm tentado fazer? A Inglaterra colocou, o Biden dos Estados Unidos está discutindo como fazer, outros países na Europa fizeram. Eles chamam de windfall taxes, né? Eles estão cobrando tributos extraordinários sobre os lucros dessas empresas, para que eles possam usar esses lucros, né, como forma de compensar a população que está pagando preços mais altos, né, de combustíveis ou compensar outras estratégias de desoneração e que eles fizeram em alguns momentos, né? O que o Brasil colocou nesse momento me parece muito inteligente, é um imposto sobre as exportações de petróleo, né? Esse imposto sobre a exportação, ele não afeta o preço sobre o nosso produto nacional. Muito pelo contrário, no fundo, as empresas que produzem petróleo aqui
ganham mais se venderem o petróleo dentro do país ao invés de exportar. Isso acaba pressionando o preço de petróleo dentro do país para baixo, o que favorece todo mundo que refinar derivados no país. Então, ao mesmo tempo que você gera uma arrecadação que compensa, né, a volta gradativa dos impostos do PIS/COFINS, porque não foram voltados de uma vez só, né, eles estão voltando gradativamente, você gera uma forma de, macroeconomicamente, também pressionar os preços para baixo, né, e garantir essa estabilidade doméstica, tanto no imposto quanto dentro dos preços de derivados. Ela é muito interessante, essa medida, né, mas, obviamente, desagrada muito as empresas de petróleo, que têm um lobby muito forte, né, e o Congresso já se manifestou, uma parte do Congresso, o PL, por exemplo, se manifestou contrária à medida, disse que vai tentar judicializar o assunto, né, mas certamente essa é uma das medidas mais interessantes, né, que foram adotadas nesse ponto, né. Saulão, nós já estamos chegando perto aqui do nosso limite de tempo, né? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar ou não? Não, eu acho que é isso. A gente tem que buscar, né, no combate ao preço dos combustíveis, ao aumento do preço dos combustíveis, o aumento generalizado de preços. Nós temos que buscar, né, medidas que sejam favoráveis a toda a população. Eu acho que é esse o ponto, né, que sejam medidas que beneficiem a coletividade e não poucos interesses, interesses privados, minoritários, né? E que sejam sustentáveis acima de tudo, né? As Exatamente. desonerações ad hoc, né? As desonerações que são feitas de repente, de maneira impulsiva, como foram feitas, boa parte das medidas que foram adotadas ao longo do ano passado foram medidas não só para ganhar a eleição, mas foram medidas que foram tomadas de sopetão. É como se a realidade fosse Exato, obrigando a fazer medidas sem você perceber ou sem tomar conta daquilo que no longo prazo deveria ser cuidado, né? exatamente. E em relação à questão dos preços, é importante, a Petrobras vai voltar, deve voltar, de alguma maneira, a estabilizar esses preços ao longo do tempo e não ficar mexendo neles sempre que os preços internacionais oscilarem. Isso certamente colabora para a nossa inflação, né? Tanto quando eles abaixam quanto quando eles sobem, né? E acredito que isso, no médio prazo, deve ser favorável para a estabilidade da inflação, para a possibilidade da Petrobras adotar uma estratégia de longo prazo de investimentos, né, e para o governo poder voltar a ter uma estratégia de gastos públicos sem o risco de ficar sem receitas para estabelecer esses objetivos. É isso, Saulão. Eu acho que deixamos o recado aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, ou mesmo algum tema que você quiser, pergunta aqui, adiciona para a gente aqui no YouTube, no Instagram, né? Pergunta para a gente que a gente pode trazer na nossa próxima conversa. Um grande abraço a todos e a todas. Nos vemos na próxima semana.